O que fazer com as pragas que estão comendo as minhas plantas? É uma dúvida muito frequente, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Aqui no curso vocês já perguntaram, no Instagram as pessoas vivem perguntando, então eu vou contar para vocês o que eu aprendi sobre isso e o jeito que eu lido com as tais pragas, que eu prefiro chamar de bichos. É, Geralmente, quando as pessoas têm problemas, os bichos que as pessoas, com os quais as pessoas têm problemas, tá? Tem alguns que são mais comuns. O pulgão, eu mesmo tenho problemas com pulgão. Formiga, lagarta, aquela lagarta que vira borboleta e que come principalmente o alface, a couve. Uma outra lagartinha, parece uma lesminha, aqui eu tenho, lá em São Paulo eu não tinha. Colchonilha, oídio, o oídio é um fungo que dá no tomate, que parece um talquinho em cima da folha, acho que vocês já devem ter visto. E o outro também que eu ia falar, a formiga. Já falei formiga? Não sei se eu já falei formiga. Tá. E assim, o que que eu penso sobre isso? Eu me baseio muito numa teoria chamada a teoria da trofobiose, que foi um cientista chamado Francis Chaboissot que criou, que inventou essa teoria, e ele diz que é, a saúde dos vegetais é resultado do equilíbrio ou desequilíbrio de seus nutrientes. E aí, quando a gente fala em equilíbrio e desequilíbrio dos nutrientes, a gente está falando de solo, porque por que o vegetal está desequilibrado, sem nutrientes ou com desequilíbrio de nutrientes? Porque o solo está pobre em nutrientes. Então, a primeira coisa que eu digo para a pessoa chega apavorada, o que que eu faço? A primeira coisa que eu vou falar para a pessoa é aduba o solo. Por quê? Se apenas plantas doentes ou fracas são atacadas, a gente tem que repor aqueles nutrientes e ver se a planta reage. É, então, a primeira coisa é isso, aduba o solo com composto ou humus de minhoca ou bocashi. Bocashi, ele é uma espécie de composto fermentado e ele tem uma maior avaliabilidade de nutrientes. Então, eu recomendo especialmente para adubação de cobertura. Então, primeira coisa é isso. E aí a gente entra nas teorias do porquê que aquilo está acontecendo, né? Porque a gente não pode pensar em praga como um inimigo, a gente tem que pensar nos bichos todos do biossistema. Ele apareceu ali, ele é parte daquele biossistema. E ele está fazendo alguma coisa ali, ele tem alguma função naquele biossistema. Tu pode não gostar da função dele porque ele está comendo algumas das suas plantas. Mas primeiro vamos pensar, o quanto ele está comendo das suas plantas? Ele está estragando toda a tua plantação? Pensar assim, a gente não é uma plantação comercial, a gente não é uma produção comercial, a gente não vai perder a safra, né? A gente está ali plantando umas coisinhas. Eu costumo sempre pensar que tem para todo mundo se alimenta ali. Então, por exemplo, na primeira vez que eu cultivei tomate, deu muito tomate lá em São Paulo. E pro fim da estação do tomate, começou a aparecer aquele bichinho que a gente chama meio que de Maria Fedida, eu acho, não sei qual é o nome dele. Eles adoram comer os tomates. Eu já tinha colhido um monte de tomate, eu fui lá e deixei o tomate para eles. Então pode comer porque eu já comi bastante. Então assim, o que que eu faço? Adubo o solo. Se tiver comendo bichos que comem algumas folhas, mas não estão prejudicando a planta inteira, eu deixo. Então, por exemplo, eu tô com problema de pulgão aqui na guarda. Lá em São Paulo eu desisti de cultivar pulgão, desisti de cultivar a couve, porque dava muito pulgão e sempre dava. Então tinha algum desequilíbrio lá que eu não consegui entender qual que era, desistir. Aqui tá dando certo, couve e brócolis, mas tem pulgão ainda. Em algumas plantas tem e outras não tem. Então eu fico observando até para aprender o que que é que eu tenho que fazer, por que que umas têm e outras não têm, né? Então assim, às vezes eu deixo, tem umas folhas, a lesminha também, ela tá comendo a couve, ela come alguns alfaces. Se ela tá comendo só algumas folhas, eu deixo ali paradinho, pode comer. Ou às vezes, se tá comendo demais, eu vou tirando as folhas. E aí é outra coisa que a gente tem que pensar também.
um biossistema, ele se equilibra sozinho, um ecossistema se equilibra sozinho. E a gente tem que procurar repetir isso no nosso sistema. Então, o que a gente tem que fazer? Para o sistema conseguir se equilibrar, ele tem que ser o mais diverso possível. Então, a gente tem que trazer vida. Então, pensa assim, ao invés de tentar matar bicho, traz mais coisas para o teu biossistema. Então, traz mais plantas, mais variedades, mais espécies. Por exemplo, flores. É muito bom plantar flores na horta, porque elas atraem polinizadores e atraem bichinhos que podem comer os bichos que estão comendo a tua planta. Então, por exemplo, a capuchinha é uma flor que atrai joaninhas que come o pulgão da couve. Então, planta flor, planta mais coisas. O tagetes ou cravo de defunto, ele ajuda a combater os nematóides do solo. Então, sempre procurar equilibrar o biossistema, trazendo mais vida. A gente pode também tentar plantar plantas companheiras das outras que vão ajudar também a manter as outras sem os bichinhos. Então, por exemplo, plantar gergelim nas bordas dos canteiros ajuda a afastar as formigas, porque as formigas comem o gergelim e levam lá para o ninhozinho delas e aquilo fermenta lá dentro, dá uma reação que não é legal para elas. Eu nunca tentei isso, né? Eu gosto sempre de falar sobre coisas que eu já fiz, que eu já sei que funcionam ou não. Isso daí eu nunca tentei, mas eu já ouvi falar que parece que funciona também. Então é isso, é sempre pensar assim que a gente é um biossistema, não tem ninguém fora de função ali. E como é que a gente pode lidar com equilibrar aquilo ali? Não tentar acabar, não tentar matar aquilo, porque muitas vezes é na nossa tentativa de tentar eliminar um elemento do biossistema que acaba criando um desequilíbrio, que vai causar uma outra consequência que pode ser ruim para a gente também. Então, repassando, adubar o solo e ver se a planta reage. Trazer mais espécies para o sistema, para ajudar a equilibrar o biossistema. Mais flores, mais outras espécies. Todo mundo ali é bem-vindo, todo mundo que quiser vir tem lugar. Deixa umas comidinhas, deixa um pouquinho ele comer, né? A gente não está perdendo coisa, a gente está abrindo um biossistema para quanto mais seres, melhor. A Cláudia Visoni, que sempre fala que quando as formigas estão comendo as plantas delas, elas estão comendo as partes que não estão saudáveis, elas estão fazendo uma poda na tua planta que depois vai vir mais forte e melhor. E eu ando reparando isso aqui com os meus morangos aqui. Eu plantei os morangos e as formigas vieram e comeram as folhas dos morangos, deixaram só uns pedacinhos e agora os morangos estão voltando mais bonitos. E não tem mais formiga nesses morangos. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas pode ser isso. Veio formiga, fez uma poda para mim, fez o que tinha que fazer, cumpriu a sua função e se foi. Vamos ver se o morango vai agora. O Ernest Gott, da Agrofloresta, ele fala também o seguinte, que as formigas, elas têm uma função muito importante, elas estão cavando buraquinhos ali no solo, e como a gente sabe, é muito importante que o solo tenha oxigênio ali dentro, que a raiz tenha oxigênio disponível, então o solo não pode ser compactado. As formigas, elas estão descompactando o solo, para que possa chegar a água e os nutrientes lá embaixo na raiz. E o Ernest fala o seguinte, que as formigas, às vezes, o que elas estão querendo dizer para ti ali é que não é para aquela planta estar ali. Isso é uma coisa que eu sempre pensei também. Então, por exemplo, em São Paulo, quando eu não conseguia cultivar couve, eu comecei a pensar assim, bom, o biossistema, ele tem uma inteligência, e não é para nascer couve aqui. Vai ver que não dá couve aqui. Não, a temperatura não dá, o lugar não dá, não dá. Desistir da couve. Então a gente tem que sempre pensar nisso, o que, que a planta está dizendo, e às vezes não é para aquela planta estar ali, naquele lugar, naquela temperatura, naquela latitude, naquela laje, sabe? Às vezes a gente tem que trocar e fazer outra coisa até o sistema estar equilibrado de novo, lá pelas tantas a gente tenta de novo e vá que dá. Então, passo a passo, para evitar os ataques destruidores ao nosso cultivo. Sempre promove um biossistema diverso,
que vai se equilibrar, vai tender a se equilibrar sozinho. Então, é policultivo, trazer muitas espécies, plantar tudo, plantar quanto mais espécies possível ali no teu biossistema. Aí a planta está sofrendo com o ataque de um bicho. Primeira coisa, adubo no solo. Aduba e vê como a planta reage. Depois, vê outros elementos ambientais. Então, por exemplo, a questão do oídio, que é o fungo que dá no tomateiro. O tomateiro não gosta de água nas suas folhas, então irrigar sempre na base, só na base do tomateiro, onde ele está entrando na terra. E ver se ele está pegando sol suficiente. Então, de repente, se for em vaso, puxa ele para o sol, para ele pegar mais sol. E uma coisa que eu faço é eu vou cortando as folhinhas com oídio. É... E aí, assim, bom, mas às vezes, quando a gente está começando um cultivo, a gente não tem biodiversidade suficiente para o sistema se equilibrar. Às vezes a gente tem que intervir. E qual que é a intervenção? Tem assim milhares de caudas orgânicas, né, naturais, que não são químicas. Várias receitas na internet, dá para procurar, tem receita para tudo. E aí, o ideal é não precisar usar, mas no começo às vezes a gente precisa, porque o nosso sistema tá ainda pequeno, não tem muita variedade de plantas e as plantas estão muito pequenas. Então, o que eu recomendo? A calda que eu recomendo, a única calda que eu recomendo é sabão de coco com água. Então, rala um sabão de coco, deixa de molho na água por algumas horas, chacoalha, coloca aquilo num borrifador e borrifa as folhas. Isso é muito bom para pulgão, por exemplo. Ou tu pode também lavar a folha direto, pegar aquela calda e passar direto na folha. Isso aí é uma coisa que funciona para pulgão e para outros bichos também. E por fim, gente, queria recomendar esse livro aqui para quem quer se aprofundar nisso, Manejo Ecológico de Pragas e Doenças, da Ana Primavesi, que é como se fosse a patrona da agricultura orgânica no Brasil, e ela tem pensamentos muito interessantes sobre isso. Tem um outro livro dela muito bom também, que se chama o Manual do Solo Vivo, que também super recomendo. Deixa eu ler algumas passagens que ela fala aqui que interessam para nós, né? Ela diz assim que pestes e pragas são a consequência da destruição dos equilíbrios naturais e exigem dois fatores para poder prejudicar a cultura. Um deles é que o agente parasita necessita ser favorecido por técnicas agrícolas inadequadas, no caso, e que daí ele pode se multiplicar descontroladamente por falta de outros seres vivos capazes de sobreviver nesse ambiente. Então, adubação química, agrotóxicos, herbicidas, coisas que matam os outros bichos, podem desequilibrar o sistema. Então, você tira um dos componentes daquele sistema, porque ele está comendo as plantas, e aí outro componente daquele sistema, que era equilibrado pelo componente que saiu, começa a ficar mais abundante e proliferar, e isso vai desequilibrar todo o teu sistema. Outra coisa muito interessante aqui, ela fala como são criadas as pestes e pragas. Ela diz assim que o aumento vertiginoso de pragas nos últimos 10 anos mostra que descobrimos o mecanismo de criá-las com eficiência. Ela está falando da agricultura industrial, da monocultura de larga escala. Com base em adubação química e agrotóxicos. Então ela fala assim que as condições para a criação de pragas e pestes a monocultura, então você planta uma coisa só, muito diferente de um sistema natural que é sempre um policultivo. A falta de matéria orgânica no solo, especialmente por causa do uso de fogo, então tem certos tipos de cultivo que põem fogo para limpar o solo e aquilo acaba com a camada de matéria orgânica que cobre o solo, que é muito importante para a saúde do solo, porque é ali que vai viver a microbiota do solo, que é muito importante para o equilíbrio e para a disponibilização de nutrientes para as plantas. As compactações, crostas e lajes que criam condições adversas à vida aeróbia, ou seja, a gente já falou que é muito importante ter oxigênio ali embaixo. E aí a agricultura moderna, cheia de máquinas, ela faz uma compactação do solo que não deixa entrar nada ali dentro, oxigênio nem água, a água escorre pelo solo.
o aquecimento do solo pela irradiação solar direta em solos mantidos limpos por capinas ou herbicidas. Então é a mesma coisa, a gente acaba com a matéria de cobertura do solo. Então é sempre, sempre, sempre solo coberto, como a gente já viu. O vento fraco, mas permanente, que leva umidade e gás carbônico, diminuindo a fotossíntese, e isso tem a ver com desmatamento, né? E tem a ver com aqueles grandes campos de cultivo que não tem nada, não tem uma árvore perto, não tem um barra-vento ali. E os defensivos mal escolhidos, ou por resistência aos defensivos frequentemente usados. Então, de tanto usar químico, ele já não faz mais nada para os bichos ali que estão estragando aquele cultivo.